Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão e Drogaria Saúde. Boa tarde, cidadão, de volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, do Erval Sampaio. Seja bem-vindo ao nosso programa. Prazer enorme, Robson, mais uma vez estar aqui, tirando dúvidas de todos os cidadãos. A gente fica feliz de poder efetivamente fazer cidadania. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre um novo fato, né, importante aqui na nossa cidade, que é, na nossa cidade, por começo, mas depois vai se estender para todo o estado, que são as juntas de conciliação, onde a própria comunidade participa das conciliações. Que projeto é esse e como é que funciona? Interessante, é o que a gente chama de mediação comunitária. É um projeto que envolve o Tribunal de Justiça, a Câmara Municipal de Natal, vários outros parceiros. Teve a iniciativa primeira do vereador Ney Lopes, encabeçada pelo presidente da Câmara, e todos os demais vereadores de Natal já estão se agregando, participando, de modo que a gente possa ir aos próprios bairros, ter um espaço de consenso lá, de modo que o conflito seja tratado adequadamente e, principalmente, Robson, a gente evite processos na justiça. São 110 milhões de processos, uma perspectiva de 39 milhões de novos processos, 300 mil processos só aqui na Justiça Potiguar. Então, por que a gente continuar litigando, indo para a Justiça, a gente pode resolver na própria comunidade? Então, a ideia desse projeto é muito interessante e nós já escolhemos 4 comunidades aqui na cidade de Natal e pretendemos levar no estado inteiro. Nós estamos na cidade do Esperança, inclusive onde hoje vamos fazer uma palestra de cidadania e conscientização. Fizemos uma já na Brasília Teimosa, muito boa palestra lá. Depois vamos fazer na Redinha, ali na comunidade Jardim das Flores. E por último, em Felipe Camarão. Por enquanto foram essas 4 comunidades, mas vamos ter várias outras audiências públicas. A gente faz parte de uma frente parlamentar, onde a gente vai verdadeiramente tentar criar em cada esquina, claro que é uma linguagem, né? uma figura que eu trago, em cada esquina um espaço de consenso para que a gente evite que os processos cheguem à justiça e principalmente que não sejam tratados do modo adequado. Doutor Erval, já tem pergunta do telespectador chegando, né? Vamos à próxima pergunta lá do Sérgio Montenegro, de Candelária, aqui em Natal. Ele quer saber o que é que o doutor Erval achou da postura de Gilmar Mendes no julgamento da chapa Dilma Temer. Se, na sua visão, o ministro prestou um desserviço à nação, né? A pergunta certamente porque as pessoas conhecem também, no período que ocupou esse cargo, né? Que foi o período em que exerceu o mandato de juiz eleitoral também. Verdade, rapaz, veja que pergunta complexa, difícil e que me coloca até numa situação delicada, mas eu vou responder. Veja bem, nós juízes não costumamos, isso é a regra geral, nós não podemos, inclusive a infração ao Código de Ética da Magistratura, comentarmos casos concretos. Agora eu vou lhe ser muito franco, Robson, eu ousei com relação a essa decisão do TSE, que eu particularmente achei, e disse num texto meu, catastrófica para o próprio futuro da justiça eleitoral, para a própria compreensão na contenção do abuso do poder de uma forma geral, em especial do abuso do poder econômico. Eu respeito meu colega, ministro Gilmar Mendes, mas eu penso que no mínimo, ele teve uma posição contraditória, porque em dado momento do julgado, ele mesmo que conseguiu reativar toda a investigação, que pelo voto da então ministra Maria Tereza, a gente não ia ter essa investigação judicial eleitoral, ele chamou a atenção dos vários ilícitos que aconteciam ali, independente da chamada fase Odebrecht, independentemente dessa história da ampliação da causa de pedir, que eu penso que não houve, mas mesmo retirando esse argumento, existiram lá vários fatos ligados com a inicial do PSDB, na realidade as iniciais do PSDB, onde tinham provas irrefutáveis, não só de caixa 1, de caixa 2, no meu sentir, e que foram simplesmente desconsideradas pelo voto dos 4 vencedores. Então eu prefiro ficar com o voto vencido do ministro Herman Benjamin, que demonstrou de prova inconteste, como ele mesmo disse, né, que não ia ser coveiro de uma prova viva.
e mesmo tendo que participar do velório como ele teve, porque faz parte do TSE, ele não levou o caixão. E a justiça brasileira, eu penso, não vai levar esse caixão, porque infelizmente, regra geral, o que acontece em todas as eleições no país, evidentemente de um modo geral, é a compra literal dos mandatos, com o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, e nós tínhamos uma oportunidade ímpar. Agora, de cima para baixo, de resolver. Doutor e agora Erval, fica um aquela problema situação. que diante dessa situação, me parece que você abre um precedente, você cria jurisprudência para problemas semelhantes no Brasil inteiro, né? Além da gravidade da situação e do absurdo que foi absolver e não sentar o presidente Temer, né? Mesmo com todos os detalhes de prova na cara de todos os brasileiros, mas me parece que ainda algo pior pode acontecer derivando disso, que é fazer com que isso ajude a absolver, a inocentar vários outros políticos no país inteiro que cometeram a mesma coisa. Robson, você com a linguagem, uma leitura sempre social que você faz e de futuro, você enxerga o maior problema dessa decisão. Juridicamente, eu penso que não forma um precedente, mas eu não vou aqui explicar ao amigo essa questão técnica, até porque não é o objetivo do próprio programa Boa Tarde Cidadão. Mas eu quero dizer que os juízes brasileiros, não tenho dúvida nenhuma, de um modo geral, em que pese terem ficado, penso eu, a maioria, vamos dizer assim, no mínimo sem entender por que o TSE tem tanta coragem para caçar, por exemplo, governadores do Nordeste e prefeitos do interior e vereadores, e não tem coragem, na hora, como se diz, da onça beber água, com excesso de provas de caçar o presidente. Então, isso nos preocupa, mas eu penso que os juízes brasileiros eleitorais e os próprios tribunais vão saber examinar e fazer a distinção devida entre esse julgado, que para mim não vai formar um precedente. Vai ser um julgado histórico, infelizmente, mas que nós vamos poder demonstrar que aquilo foi, na minha ótica, um ponto fora da curva. Pergunta do doutor Erval Sampaio, juiz, que já atuou também, né, como juiz eleitoral nas últimas campanhas. Por exemplo, como é que está a situação, o projeto de reestruturação da justiça eleitoral em todo o estado do Rio Grande do Norte? Você toca em outro problema, Robson. Esse eu acho, eu não sei qual é o pior, se foi a decisão do TSE e essa perspectiva que você muito bem chamou, ou essa chamada reestruturação ou rezoneamento. Com todo o respeito que eu tenho ao Tribunal Superior Eleitoral e ao seu presidente, o ministro Gilmar Mendes, o projeto mesmo melhorado um pouquinho, ou me perdoe a expressão, tendo ficado um pouco menos ruim, ainda vai atingir, ainda vai extinguir quase 1000 zonas eleitorais, sob a pretensa, vamos dizer, justificativa de que vai haver um enxugamento, que a justiça eleitoral precisa se acomodar a essa indiscutível crise que nós estamos vivendo e que o orçamento está cada vez diminuindo. Na prática, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, por exemplo, uma zona eleitoral, vamos imaginar lá Mossoró, né, só para puxar, já que eu atuei lá, que tem 3 zonas eleitorais, pode ficar com 2 ou talvez até uma, inclusive para atender uma grande quantidade de municípios, não só Mossoró. Isso é terrível, aí vão dizer que vão criar um posto de atendimento. Isso está na contramão da história da evolução da justiça eleitoral para combater principalmente esse abuso de poder. Então eu vejo com muitas reservas, estou muito preocupado, estou crente que os presidentes do TRE já se reuniram e não estão gostando dessa atitude do TSE, até porque seria iniciativa deles, a criação e extinção de zonas não é do TSE, está havendo uma discussão, a nossa Associação dos Magistrados Brasileiros já entrou com uma ação, a nossa ANAMAGES, que eu sou inclusive um dos diretores nacionais, Associação Nacional dos Magistrados Estaduais, também está questionando junto ao CNJ, junto ao STF, essa resolução. Eu penso que isso será muito ruim, e sob o pretenso, vamos dizer, fundamento de que vai haver a redução de custos. Por que não começa reduzindo, Robson, com o segundo grau, vamos dizer, nos próprios tribunais ou no próprio TSE, enxugando vários cargos? Só vai ficar para o cidadão, que é o seu programa, só vai ficar para aquele mais coitado, que depende do juiz de primeiro grau, que depende daqueles serviços básicos dos cartórios eleitorais. Vamos enxugar, a justiça eleitoral está com grandes gastos, então vamos enxugar toda a justiça eleitoral e não só na base, não só onde o cidadão. As regalias da cúpula, né?
que geralmente só sobra para a base da pirâmide. Está sobrando para a base aí, de forma indiscutível, pelo menos no meu sentir. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do nosso primeiro convidado de hoje, Dr. Erval Sampaio. Seja sempre bem-vindo ao nosso programa Boa Tarde, Cidadão. Eu que agradeço, Robson, parabenizo, um programa super interativo, dinâmico, e fico sempre à disposição dos amigos e amigas da Band, em especial do programa Boa Tarde, Cidadão. Obrigado. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos conversar com Aderson Nascimento. Ele é coordenador do Departamento de Sismologia da UFRN, né? Esse departamento que cuida de verificar como é que estão os abalos sísmicos do Laboratório de Sismologia, aliás, não do departamento, do Laboratório de Sismologia, que exatamente verifica como é que estão esses tremores, os abalos sísmicos, né? O popular terremoto, né? Como é que está essa situação hoje no Rio Grande do Norte? Daqui a pouco, depois do intervalo.